Hoje, vamos explorar uma figura histórica que, embora mencionada brevemente nas Escrituras, desempenhou um papel crucial na história de Jesus. Estou falando de Pôncio Pilatos. Você sabia que, apesar de aparecer apenas uma vez nas Escrituras Sagradas, seu nome é conhecido mundialmente? E mais, ele teve uma influência direta na crucificação e morte de Jesus. No vídeo de hoje, vamos desvendar quem foi esse personagem enigmático, suas decisões controversas e o trágico fim que sofreu. Então, se você quer entender melhor a vida e o legado de Pilatos, fique com a gente até o final. No cenário do primeiro século da Era Comum, o Império Romano estava em plena expansão, consolidando-se como uma das maiores potências da história antiga. Com suas fronteiras em constante crescimento, Roma dominava vastos territórios que se estendiam desde as margens do Oceano Atlântico, a oeste, até as areias do deserto da Arábia, a leste. Este foi um período marcado pela Pax Romana, uma relativa estabilidade e paz dentro das fronteiras do Império, mantida através de uma combinação de força militar. Nesse contexto, surge a figura de Pôncio Pilatos, um membro da elite romana que, devido à sua posição e influência, foi nomeado pelo imperador Tibério César para servir como prefeito da província da Judéia. A Judéia, uma região localizada a leste do Império Romano, era uma província particularmente difícil de governar. A população judaica local tinha profundas tradições religiosas e culturais, que frequentemente entravam em conflito. Pôncio Pilatos assumiu o cargo de prefeito da Judéia no ano 26 da Era Comum, e chegou nessa posição até o ano 36. Durante este período, Pilatos representou enormes desafios, incluindo muitas religiosas e políticas que fervilhavam na região. A Judéia era um território volátil, onde os sentimentos nacionalistas e messiânicos eram comuns, alimentados pela opressão romana e pelas expectativas. O papel de Pôncio Pilatos é mais conhecido por seu envolvimento no julgamento e sugestões de Jesus de Nazaré. De acordo com os relatos dos evangelhos do Novo Testamento, Pilatos inicialmente hesitou em condenar Jesus à morte, mas cedeu à pressão dos líderes religiosos e da multidão, ordenando sua crucificação. Este ato marcou profundamente a figura de Pilatos na história e na tradição cristã, sendo lembrado como um símbolo da injustiça e da arbitrariedade do poder romano. Entender o papel de Pôncio Pilatos exige uma compreensão do complexo contexto histórico da época, em que o poder romano buscava importar sua autoridade sobre povos com culturas e crenças profundamente enraizadas. A administração romana na Judéia, sob a liderança de Pilatos, reflete as dificuldades de governar uma província em que a tensão entre ocupadores e ocupados estava constantemente à flor da pele, levando, eventualmente, a eventos de grande significado histórico. O Império Romano, ao abarcar uma vasta extensão de territórios, enfrentou o desafio de governar regiões com identidades culturais e religiosas profundamente enraizadas. A Judéia, em particular, se destacou não apenas por sua localização estratégica na costa leste do Mediterrâneo, mas também por ser um foco de resistência contra o domínio romano. A população judaica, com suas tradições milenares e sua fé monoteísta, mantinha um forte senso de identidade, o que frequentemente entrava em choque com as práticas e a autoridade romana. As tentativas de Roma de importar seus costumes, suas leis e o estímulo ao imperador como uma figura quase divina eram vistas pelos judeus como uma violação de sua fé e autonomia. Esse atrito constante alimentava um clima de instabilidade e revoltas periódicas, tornando a Judéia uma das províncias mais problemáticas para o imperador. A presença romana na região protege uma administração habilidosa e, ao mesmo tempo, implacável, para manter a ordem e garantir que os tributos fossem pagos. No entanto, essa administração muitas vezes exacerbou as tensões locais. O uso da força para suprimir rebeliões e a imposição de tributos pesados geravam ressentimento entre a população, que via os romanos como abusadores. Além disso, a Judéia era um centro de fervor religioso e de expectativas messiânicas. Muitos judeus acreditaram na vinda de um Messias que os libertaria do jugo romano e restauraria o reino de Israel. Esse ambiente de fervor religioso e esperança messiânica criou um terreno fértil para movimentos de resistência. Nesse contexto, o papel dos governadores romanos, como Pôncio Pilatos, era particularmente difícil. Eles primeiro equilibrarão a necessidade de manter a ordem com a atenção às questões religiosas locais. Qualquer decisão impopular ou mal calculada poderia levar a revoltas, colocando em risco a estabilidade da região e, consequentemente, a posição do próprio governador. Portanto, a administração romana na Judéia era um delicado jogo de poder, no qual os governadores precisariam navegar entre a dureza necessária para importar a autoridade de Roma e a diplomacia para evitar inflamações.
Os judeus tinham crenças e costumes distintos dos romanos, que adoravam vários deuses, enquanto os judeus eram monoteístas, acreditando no Deus de Israel. Essa diferença cultural e religiosa gerava conflitos constantes. Para manter a ordem, Roma precisava ser firme, e é aí que Pilatos entra em cena. Nomeado pelo imperador, Pilatos tinha a missão de manter a ordem na Judéia, coletar impostos e, se necessário, usar a força. Antes de seu encontro com Jesus, Pilatos teve um papel na administração da província e foi descrito por alguns como inflexível e até cruel. Um exemplo disso foi sua tentativa de construir um aqueduto, usando dinheiro do Templo de Jerusalém, o que causou revolta entre os judeus e resultou em repressão violenta. Quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas e levado a Pilatos, ele estava sendo acusado de blasfêmia e de se autoproclamar rei dos judeus. Pilatos, embora tivesse percebido a injustiça das acusações, não teve coragem de contrariar a pressão popular. Ele tentou várias vezes livrar Jesus da condenação, mas acabou cedendo às exigências da multidão. Os 4 evangelhos apresentam diferentes perspectivas sobre Pilatos. Mateus o descreve como alguém que, apesar de saber da inocência de Jesus, cedeu à pressão e ofereceu ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso. Marcos destaca a perplexidade de Pilatos diante da falta de defesa de Jesus e sua tentativa de persuadir a multidão a mudar de ideia. Lucas mostra Pilatos tentando transferir a responsabilidade para Herodes, enquanto João retrata Pilatos com uma postura mais arrogante e zombeteira. Em um gesto simbólico, Pilatos lavou as mãos diante da multidão, afirmando que não se responsabilizava pela decisão sobre Jesus. Esse ato foi uma tentativa de se isentar de culpa, mas não impediu a crucificação de Cristo. Após a crucificação de Jesus, Pilatos continuou no poder até que, em 37 d.C., foi destituído por ordem do imperador Tibério. Suas ações brutais contra os galileus e os samaritanos levaram à sua queda. Exilado na Gália, Pilatos acabou tirando a própria vida, longe do poder e da fama que uma vez desfrutou. A história de Pilatos é um lembrete poderoso sobre as consequências das escolhas e da falta de coragem moral. Em Mateus 6, Jesus nos lembra que nossos olhos são a lâmpada do corpo. Pilatos teve a oportunidade de ver a verdade, mas sua visão estava obscurecida pelo poder e pelo medo. A maneira como olhamos para Jesus pode transformar nossa vida, assim como poderia ter transformado a de Pilatos. E aí, o que você acha? A história de Pilatos te faz refletir sobre suas próprias decisões? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.